Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Um grande prazer poder estar aqui com vocês em mais um culto de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado por cuidar a cada dia, por nos dar saúde, paz e tranquilidade. Nos ajuda, nos dá força, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, nesse momento vamos cantar o hino de número 1, Antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Agora vamos entoar o cântico Não há Deus Maior. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Nesse momento, passo a palavra ao pastor Solonilton. Olá, amados, olá, amadas, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Gostaria de meditar em alguns versículos da Bíblia hoje, tá bom? Lembrando, amados, um pouco a nossa vivência cristã neste mundo. O primeiro versículo, ou os primeiros versos aí vão se encontrar em Marcos capítulo 14, no momento ali em que o Senhor Jesus estava em oração no Getsemane. No verso 34, verso do capítulo 14, o Senhor Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Se vocês estão lembrados, né, espero que sim, desse momento aqui, o Senhor Jesus estava rogando a alguns discípulos mais chegados que estivessem em oração com ele, enquanto ele ia um pouco mais à frente e oraria ao Pai. Nós sabemos que eles acabaram dormindo, aqueles discípulos, deixando Jesus orando, o Senhor Jesus orando sozinho, né, devido ao cansaço que eles estavam. Aí nós não temos somente essa situação, nós temos também o momento em que ele é traído, no Getsemane também, e aqui eu vou para João, capítulo 18 agora, a partir do versículo 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele local, o jardim do Getsemane, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para que se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Aqui falando dos discípulos, o Senhor Jesus, mesmo naquela situação em que ele estava, se preocupou novamente com seus discípulos. Olha, vocês estão buscando a mim, deixe eles de lado, eles nada têm a ver com isso, né? Nós sabemos também que Judas deu um beijo em Jesus, como um símbolo de que aquele dali é realmente Jesus. E o Senhor Jesus chega para o próprio Judas, né? Se nós voltarmos aí para Marcos capítulo 14, verso 44 diz: o traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigiu-se imediatamente a Jesus. Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estava por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Nós sabemos que esse aqui é Pedro, ao qual o Senhor Jesus repreendeu a Pedro, mandou que guardasse a espada, curou a orelha do servo lá e foi levado.
Há também um registro em Mateus de que o Senhor Jesus olha para Judas e diz: traz a mim o Filho do Homem com um beijo, né? Traz a mim com um beijo. Você está me traindo, Judas, com um beijo. Situação muito triste, mas verdadeira. Se nós olharmos, amado, um pouco mais para frente, já no momento em que o Senhor Jesus estava sendo interrogado por Anás, né, que era um dos sacerdotes daquele momento, dos sumos sacerdotes daquele momento, ele e Caifás estavam dividindo essa responsabilidade aí. No verso, deixa eu ver aqui, no verso 22 diz o seguinte: dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Ora, o sumo sacerdote perguntou quem era ele, perguntou se realmente era ele, porque ele estava pregando aquilo. E Jesus respondeu claramente: ora, você me viu pregando, vocês sabem que eu preguei nas sinagogas livremente. Por que não me prenderam? Por que nunca me fizeram mal? Então um dos guardas lá vai dar uma bofetada no Senhor Jesus. Não sei se direito foi assim ou se foi assim, tá? Estou apenas gesticulando aqui. Verso 22, no entanto, o Senhor Jesus responde: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Por que me feres? Então, Jesus passou por toda aquela ida e vinda, né? Foi levado para Pilatos. Pilatos, não achando culpa nele, manda para Herodes. Herodes caçou a dele, devolve novamente para Pilatos. Os judeus lá, principalmente os líderes religiosos, incitam o povo para que Jesus seja crucificado, libertam Barrabás. Isso aí vocês todos já sabem. No momento da crucificação, algo muito interessante também acontece. As pessoas olhavam, xingavam, caçoavam, muitas daquelas pessoas que estiveram com Jesus e que se maravilhavam com a sua, né, com a sua pregação, com os milagres que ele realizara e por aí vai. Agora estavam rindo dele, caçoando, os líderes religiosos dizendo: se realmente és Deus, desce da cruz e nós vamos crer. Um dos bandidos dizendo: salva-te a ti e a nós também. O outro reclamando com o primeiro bandido lá: como é que você fala tal coisa? Nós merecemos isso aqui, ele não, ele é inocente. Algumas poucas pessoas estavam ali, algumas poucas mulheres e os discípulos João, como a mãe do Senhor Jesus, né, a Maria, algumas outras pessoas e o discípulo João, a quem o Senhor Jesus acabou entregando os cuidados de Maria, sua mãe. E tudo isso, amados, em um curto período de tempo, mas de grande aflição da parte do Senhor Jesus. Eu fico muitas vezes, irmãos, pensando como a nossa geração, que é um certo modo algo que tem sido trabalhado já, mas como a nossa geração é cheia de mimimi, sabe? Nós temos crentes, sejam homem ou mulher, homens ou mulheres, muito cheio de problemas, de mimimis, de reclamações. Olham para a sua própria vida e reclamam, olham para as perseguições que sofrem e reclamam, desejam, entendem-se, se arrogam como cristãs, mas não desejam, ou praticamente não querem passar pelas mesmas lutas que o Senhor Jesus passou. Solidão, traição. Lembre-se que no momento do Getsemane também, quando o Senhor Jesus é preso, né, e após antes o Senhor Jesus cura o soldado lá que perdeu a orelha, amarram Jesus, os discípulos todos fogem e vão seguindo ali devagarzinho, né, para ver o que está acontecendo, mas a maioria dos discípulos fogem. Então ele é traído também, de certo modo, pelos discípulos, não somente por Judas, tá? Judas Iscariotes, obviamente, traído com um beijo, algo que deveria ser uma coisa íntima, um beijo na face, obviamente, mas que deveria ser algo íntimo, algo de respeito, de consideração, mas foi traído dessa forma, chamado de mestre, né? Bajulação.
é punido por falar a verdade. Nós vimos a bofetada que ele sofreu, né, de um dos guardas lá por responder ao sumo sacerdote lá. E tanto que o Senhor Jesus, né, deixa bem claro, olha, se eu falei mal, me diz o mal, mas se eu falei bem, você está me ferindo por quê? Fato é, irmãos, que nós também passamos por isto, ou por isso. Muitos de nós, às vezes, somos injuriados e perseguidos e, por falarmos a verdade, somos desprezados. Mas o nosso ego, o nosso coração não deseja ser desprezado, não deseja passar por aquilo. Nós olhamos para nós mesmos, consideramos pessoas mais injustiçadas desse mundo, porque nós preferimos não sofrer por Cristo. Somos cristãos, somos cristãs, mas preferimos ficar somente nisto e não no real significado da palavra, desse título aí. Discípulos, imitadores de Cristo. Queremos ser os imitadores de Cristo quando o povo, eita que palavra bonita, eita que pregação maravilhosa, olha como ele faz curas, como ele traz bênção às pessoas. Mas na solidão nós não queremos. Nos momentos de jejuns, de oração, na madrugada muitas vezes, naquele momento de sacrifício, né? Não é que você vai ficar mais santo, mas é um sacrifício que você faz a Deus. Então eu entendo que você está mortificando a sua vontade, os seus desejos, para estar orando ao Pai naquele momento. Não, isso eu não quero fazer. Amados, nossa geração passa por muitas lutas, por muitas coisas. E eu temo, sinceramente, que a igreja esteja passando por uma apatia espiritual muito grande. Como assim, pastor? Uma frieza espiritual muito grande. Em conversa, um tempo atrás, com um querido irmão, né, falando sobre essas demais igrejas aí, que tem certas regras mais rígidas, né, quanto ao vestir, quanto ao modo de usar o cabelo, quanto ao que pode usar de maquiagem, não pode usar, quanto aos procedimentos de ir para o culto, de modo de se comportar e por aí vai. E nós muitas vezes reclamamos e rimos dessas pessoas, mas elas têm, aparentemente, pelo menos, um desejo de cumprir aquelas regras, achando que vão estar mais próximas de Deus. Bom, nós sabemos que nós não precisamos cumprir regras para pertencermos a Deus, mas eu temo que essa ideia fez com que o desejo de zelo, de consideração por Deus, tenha diminuído muito. Então nós usamos as roupas que quisermos, mostramos a parte do corpo que nós quisermos, para quem quiser ver, falamos o que queremos falar, vou para o culto quando eu quiser ir, e se eu estou no culto me comporto do modo como eu quiser e ninguém me perturbe, porque eu estou aqui, estou fazendo demais já. É muito triste ver o modo que a igreja muitas vezes tem se comportado. E eu me pergunto, é necessário ser um carrasco? É necessário ser realmente bruto para que o cristão, a cristã viva uma vida melhor? Nem sempre. Nem sempre. Muitos discípulos do Senhor tiveram a oportunidade de andar junto com Ele. E quando as dificuldades chegaram, fugiram. Mas o fato, amado, também que o livro de Atos, por exemplo, vai nos mostrar que as lutas, que as perseguições faz com que a igreja seja purificada, digamos assim. Assim como o ouro é purificado no fogo, a igreja parece que também precisa ser purificada de vez em quando, para pelo menos mostrar quem realmente é a igreja e quem só está lá perturbando, quem é amigo da igreja e não um servo de Cristo. Vamos ter cuidado com o modo como temos agido neste mundo. Eu peço, principalmente, irmãos, também que mantenha o seu ego controlado. Talvez você olhe assim, realmente eu não sou desta forma. Será que não? Será que não? Será que essa palavra, na verdade, não é exatamente para você que está se achando que não, isso aqui não é comigo? Será que não? Muito cuidado com o ego. Nós temos visto até às vezes vira chacota aí nas mídias sociais, pessoas que estavam fazendo coisa errada são condenadas por isso, fica dizendo que é o inimigo que está perseguindo elas.
Eu sou inocente, eu nunca fiz nada, e está provado, comprovado que realmente estava fazendo. Mas difamam o nome do Senhor dizendo que eu não tenho culpa alguma. E talvez até no coração delas, elas entendam que realmente, dessas pessoas, elas entendam que realmente não tem culpa alguma no cartório, conforme nós aqui lá falamos, né? Que a igreja do Senhor seja purificada. Pelo menos essa é a minha oração. E se existe algum crente fraco, desobediente, que ele passe o que ele tem que passar, que ela passe o que tem que passar, para que, se for necessário dessa forma, ser um servo, ser uma serva mais fiel a Deus. E acima de tudo, que o nosso Senhor volte logo. Tire logo a igreja, o seu servo deste mundo, que deveria ser uma oração muito presente em nossas vidas também. Veja, amados, solidão, traição, tanto daquele que já sabia que ia trair, quanto dos discípulos muito chegados, violência física por falar a verdade, rejeição, calúnia, mais violência física, insultos, zombarias, morte na cruz. Tudo isso o Senhor Jesus passou. Por favor, amado irmão, amada irmã, não queira viver nesse mundo sem passar por lutas. Não queira. Porque se tal coisa é o que você deseja, eu me pergunto e me preocupo também se você realmente é um cristão ou é uma cristã. Porque você vai ter que passar por lutas neste mundo, para que a sua fé seja alicerçada. Não é que para salvar você, porque quem salva é Deus, e uma vez que ele disse está salvo e acabou-se. E a pessoa vai mostrar, mesmo que seja frutos, né, bem poucos ou muitos frutos, uma parábola do semeador, né, produzir a 30, a 60 e a 100, talvez você só produza 30, outros vão produzir a 60, outros vão produzir a 100, mas você vai ser um salvo, mesmo produzindo somente a 30. Mas mesmo assim, que tudo isso sirva para que a igreja do Senhor fique mais próxima de seu Senhor, seja mais serva de seu Senhor, tenha mais consideração pelo nome, pelo título de cristão, de cristã. Vamos orar. Pai, nós sabemos que enfrentamos muitas lutas e tribulações nesse mundo. E nossa alma, nossa carne, nossa mente desejam, Senhor, muitas vezes correr para longe daquilo que o Senhor nos chamou para carregar nossa cruz, sabendo que a nossa cruz de modo algum é tão pesada como a cruz que o Senhor carregou. Pai, mesmo assim, eu sei que o Senhor tem nos agraciado com a Tua companhia, com a consolação do Espírito, com curas, com o pão de cada dia, com a Tua provisão, com livramentos que, nossa, só o Senhor realmente conhece. Quantos e quais são? Obrigado, Senhor. Louvor, honras e glórias ao Teu nome. Seja com aqueles que estão apáticos, seja com aqueles que estão sendo irresponsáveis com a sua vida cristã, olhando mais para este mundo, se preocupando mais, Senhor, com os meios sociais, com filmes, séries e todas as outras relacionamentos, trabalho, preocupações, seja lá o que fosse. Repreenda, Senhor, e traz Tua igreja para o Senhor. Prova, Senhor, no fogo se for necessário, porque eu sei que acima de tudo já estamos em Tuas mãos. Aqueles, no entanto, que são joio, eles serão exterminados de qualquer maneira. Mas eu rogo, Pai, pela Tua igreja, para que possamos crescer e desenvolver os nossos dons, porque esse é o Teu desejo. Glorificarmos ao Senhor, mesmo quando somos esbofeteados, olhando para a cruz, olhando para a majestade do Senhor crucificado, mas também ressurreto, saído daquela cruz, assentado à destra de Deus, onde há de julgar os vivos e os mortos. Aqueles que são Teus,
aqueles que não são teus, aqueles que vão estar no céu e aqueles que vão ser condenados, Pai, à destruição, ao lago de fogo, à eterna distância do Senhor. Mas aqueles que estarão contigo, ao louvor, ao crescimento, à servidão do Senhor pela eternidade. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.